Boa noite, obrigado por você estar aqui nos assistindo, quer seja pela sala do Zoom, quer seja aí pelo Facebook ou pelo YouTube. É bom ter a sua presença aqui conosco. E hoje nós estamos juntos para estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus, tá bem? Vamos logo abrindo aqui o nosso tema de estudos, tá bem? Para que você possa já se familiarizar com aquilo que nós iremos ver hoje, tá bem? Nosso curso aí da Bíblia Ensina. Você vai estar vendo aí sobre as regras de Deus, né? Então, Deus tem regras e Ele quer que nós aprendamos quais são essas regras para que possamos viver de acordo com a palavra dele, tá bem? Nós vamos fazer um pequeno momento de oração agora e você é o nosso convidado especial para poder estar participando conosco deste momento de oração, tá bem? Você me acompanha nesta oração, então? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela oportunidade que nos concedes de estarmos aqui reunidos para juntos podermos estudar a Tua palavra. Peço uma bênção especial para cada pessoa que está nos assistindo neste momento, que ela realmente sinta a Tua presença. Nós rogamos no nome do Cristo Jesus. Amém. Como eu já disse para você, o tema de hoje vai falar sobre a lei de Deus, tá bem? Então, você acompanhe comigo, então, a leitura aqui de alguns textos, de algumas passagens. Eu vou colocar aqui para o pessoal que está nos assistindo via Zoom, para que eles também possam acompanhar aqui a exibição desses textos, dessas passagens bíblicas que nós vamos projetar aqui na tela de vocês, tá bem? Então, eu vou projetar aqui, vou só compartilhar a tela para que você possa visualizar comigo. Então, está aqui a projeção. Você agora que está nos assistindo pelo Zoom também vai poder visualizar. Regras à lei de Deus, ok? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre essas regras, sobre essas leis e como nós iremos aprender com elas, tá bem? Aqui diz o seguinte: a lei dos 10 mandamentos revela o pecado cuja penalidade é a morte. A lei não pode salvar, mas Cristo pode. Ele pode salvar até o maior pecador e implantar no coração os seus princípios da sua lei. Assim, nos tornamos semelhantes a ele no caráter quando ele disse a si mesmo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Um salmo de Davi, Salmo 40, verso 8. Graças a Deus por sua lei que nos mostra o pecado e graças a Deus pelo Salvador que proveu um meio para nos transformar o caráter e nos preparar para viver no céu. Então, o papel da lei é realmente nos preparar, nos moldar para vivermos no céu. Com relação aqui a algumas perguntas que nós vamos estudar, ou que vai nos orientar com relação ao estudo de hoje, a primeira pergunta é esta aqui: por quem e como a lei foi escrita? Ok? Vamos ver aqui quem escreveu e como foi esse processo. Então, se você abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 31, no versículo 18, nós lemos esse texto que está aqui na sua tela, que diz o seguinte: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, aqui nós vemos que foi o próprio Deus quem escreveu esta lei, ok? E ele fez isso de que maneira? Fez isso com o próprio dedo em tábuas de pedra. Tá bem, vamos lá então para a segunda pergunta, depois nós fazemos as considerações. O que a lei revela? Vamos ver aqui o que a lei mostra, então, para cada um de nós. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 4, diz o seguinte, é um relato sobre Nicodemos. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então, o que a lei vem revelar? A lei vem revelar a oportunidade de nós nascermos de novo. Não nascermos novamente da nossa mãe, mas nascermos agora para o reino de Deus. Então, todo aquele que obedece os mandamentos de Deus, ele tem a oportunidade de nascer novamente agora para um reino que não vai ter fim, um reino eterno. Ok? Vamos ver agora aqui a terceira pergunta. A lei nos conduz a quem? Então, para quem que a lei nos conduz? Ou aonde ela nos leva? Vamos ver o texto aqui de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, que diz assim. Gálatas, capítulo 3, verso 24. Assim,
A lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, a lei foi o nosso mestre, o nosso guia que nos conduziu até Cristo. Então, a lei ela tem o papel de nos conduzir a Jesus. Ela nos leva até o Cristo e o Cristo nos dá a oportunidade de salvação. Pergunta número 4. Qual foi a atitude de Jesus quanto à lei? Como é que Jesus tratou a lei? Como é que ele se relacionou com ela? No livro de João, no Evangelho de João, agora no capítulo 15, no versículo 10, diz o seguinte: Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, qual foi a atitude de Jesus quanto à lei? Ele obedeceu à lei, ele permaneceu na lei, porque ele sabe que aquele que permanece na lei fica junto do Pai, junto de Deus, tá bem? Agora, a nossa última pergunta vem dizendo o seguinte: Jesus mudou algum mandamento? Será que Jesus mudou a lei? Será que ele veio abolir ou modificar a lei? Vamos ver o que diz aqui o texto de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18, na sua Bíblia, nós lemos o seguinte: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, nem um I e nem um J vai ser removido da lei, até que tudo se cumpra, diz o Cristo. Então, Jesus mudou a lei? A resposta é não. Jesus não mudou absolutamente nada. Jesus ele permaneceu fiel aos mandamentos, assim como o polo é fiel ao norte. E assim é o nosso Deus, assim é o nosso Cristo. Ele sempre vai se manter fiel à palavra do Deus Todo-Poderoso, à palavra de seu Pai. Tá bem? Agora nós vamos abrir para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta. Você pode manifestar as suas perguntas agora, para que a gente possa bater um papo e dialogar um pouquinho, ok? Então, se você tiver alguma pergunta, levante a sua mão para que a gente possa ver a sua pergunta. Se você não tiver, eu vou continuar aqui lendo alguns textos bíblicos para que a gente possa refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá bem? Wagner, pode tirar o seu microfone do mudo aí e a gente vai bater um papinho aí. Qual que é a sua pergunta, Wagner? Pastor, mas na realidade não é uma pergunta. Me veio aqui Ok. vamos dizer assim, uma reflexão rápida. Que quando Jesus fala que ele guarda os mandamentos de Deus e que em nenhum momento e até que se consuma todos os períodos na Terra, as leis vão ser extinguidas da face Ok. da Terra, vamos dizer assim. É interessante porque ele fala isso com muita autoridade, porque ele também criou as leis, ele estava presente com Deus no momento da criação. Então fica muito difícil as pessoas falarem que nós guardamos o sábado e o sábado é um dia sábado judaico. Na realidade não é, porque se as pessoas acreditam em Cristo, vai ver que o próprio Cristo foi a pessoa da Santíssima Trindade que escreveu os mandamentos. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Então, esses textos aqui vêm reforçar cada vez mais para mim, que eu estava justamente pensando sobre a lei esses dias. Da lei de Deus, eu li um pouquinho da última encíclica papal. E eles colocam o sábado como sendo o sábado dos judeus. Na realidade, não é dos judeus. Sim. Aqui o próprio Cristo Eles fala que ele não têm veio essa revogar, mentalidade, né? ele não veio revogar a lei, e sim cumprir a lei, porque ele é a lei, ele escreveu a lei. Então fica contraditório quando você fala que o sábado não é um dia santificado, não é o dia do descanso, e quem faz isso são só os judeus. Uma coisa uma coisa totalmente fora de lógica. É verdade. Quando as pessoas elas comentam dizendo que o sábado que nós guardamos, nós vamos fazer esse estudo na semana que vem. Mas as pessoas mencionam com relação ao sábado, dizendo que o sábado é judaico, né? Mas o sábado ele está presente desde do início da Bíblia.
E se você observar o início da Bíblia, naquela época não existia nem judeu, só existia Adão e Eva, né? Eu quero levar você também, vocês aqui no livro de Gênesis, se você abrir aqui a sua Bíblia no livro de Gênesis, vamos ver aqui o que está aqui no livro de Gênesis, apenas uma reflexão aqui, alguns textos. Eu quero mencionar com vocês aqui uma expressão que Deus diz aqui para o ser humano, e às vezes as pessoas elas não levam isso em consideração. Eu quero ler a partir do versículo 15 do capítulo 2. Então, Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 15, diz o seguinte, olha só. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para guardar. Essa era a função do homem, cultivar e guardar o jardim. No versículo 16 diz assim, o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É curioso isso, porque perceba que o versículo 16 ele começa assim, ó. E o Senhor Deus deu esta ordem, ok? Quando a gente usa a palavra ordem, ela também ali dá origem à palavra ordenanças. Ordenanças vêm de ordem. E a palavra mandamento, ok? Ela é um sinônimo de ordenança. Então, quando eu leio aqui o texto, eu poderia ler da seguinte maneira. O Senhor Deus lhe deu este mandamento, ok? Então, o ato de Deus dar este mandamento, dar uma lei, dar uma regra para o homem, mostra que a lei de Deus, ela já está presente não somente no início do texto de Gênesis, ou seja, da origem do ser humano, mas esta lei ela está presente também no céu, ok? É por isso que Jesus disse que enquanto existir o céu, a lei vai existir, porque a lei é eterna, a lei mostra o caráter de Deus. Então, assim como Deus é eterno, a lei também ela é eterna, ok? Então, ela não passa, ela não vai deixar de existir, ela sempre existiu, porque Deus sempre existiu. A lei é eterna tanto quanto Deus, até porque a lei mostra quem é aquele que nós servimos, ou seja, o caráter dele que está sendo exemplificado, ok? Nós vimos ali sobre a questão do propósito de Deus ao dar a lei, e para ser um pouquinho mais enfático com isso, se nós observarmos ali o livro dos Salmos, abra sua Bíblia aí no livro dos Salmos, vamos ler o Salmo 119, ok? No Salmo 119 aparecem algumas expressões interessantes com relação à lei de Deus, tá bem? Então, abra sua Bíblia aí no Salmo 119, tá bem? Nós vamos ler algumas passagens que vai falar exatamente sobre a palavra de Deus. Se você observar no Salmo 119, ali no verso 1, tem um subtítulo em cima dele, que diz o seguinte, a excelência da lei. Então, o maior salmo que existe é o Salmo 119. E esse Salmo 119 foi escrito exatamente para que as pessoas pudessem entender ou dar entendimento sobre a questão da lei de Deus. Esse é o objetivo ali do Salmo 119. Ele vai falar sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus, ok? Então, aqui diz o seguinte, eu quero ler com você o Salmo 119, o verso 104, tá bem? Vamos lá para o 104? Aqui diz o seguinte, por meio dos teus preceitos ou das tuas leis, consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Então, as pessoas vão detestar o caminho da falsidade exatamente porque elas já têm ali o conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, ou quando a gente se depara com os preceitos, com a lei de Deus, que é o Salmo 119 aqui, eu estou lendo o versículo 104, Deus ele é bem claro, aqui o salmista ele é bem claro em dizer que quando a gente se aproxima da lei de Deus, ela nos dá entendimento, e entendimento para de fato seguir o caminho correto. Lendo também aqui no 119, lendo o verso agora 111, tá bem? Diz assim, olha só, verso 111. Os teus testemunhos recebi-os para legado perpétuo. Por quanto tempo? Recebeu para sempre, por legado perpétuo. Porque me consistem o prazer no coração. Ou seja, a lei de Deus ela não deve trazer um peso para a pessoa. Mas a lei de Deus ela tem o papel de trazer ali o discernimento, a orientação, e que ela tem que ser realmente cumprida com alegria, realmente com prazer. Então, esse é o propósito da lei de Deus, colocar a gente no caminho correto, mostrar o caminho que a gente deve seguir. Ok? Alguma dúvida até aqui com relação a isso? Nenhum? Ok?
Vamos ler aqui mais alguns textos falando sobre a lei de Deus? Eu quero que vocês abram as suas Bíblias agora, no livro de Romanos. No livro de Romanos, aí na sua Bíblia, no capítulo 13, o apóstolo Paulo ele fala algumas coisas sobre a lei, principalmente sobre os princípios fundamentais da lei, ok? Então, aí no livro de Romanos, estou abrindo aqui na minha Bíblia, no capítulo 13, nós vamos ler do verso 8 ao versículo 10. Então, Romanos, capítulo 13, verso 8 a 10, diz o seguinte: o amor ao próximo e o cumprimento da lei, é o subtítulo aqui. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei, uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo aqui ele dá um resumo do que seria o cumprimento da lei. É interessante que quando ele fala sobre o resumo da lei aqui, algumas pessoas dizem que a lei, os 10 mandamentos que está escrito lá no Êxodo capítulo 20, foi substituído, algumas pessoas falam isso. Pastor, mas olha só, os mandamentos de Deus eles foram substituídos, os 20, ali, o Êxodo 20, os 10 mandamentos foram substituídos por 2. O resumo ali, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás a Deus sobre todas as coisas. Esse é o resumo da lei. Mas se você observar aqui no Novo Testamento, observe que nós estamos lendo o Novo Testamento, Paulo diz que o amor ao próximo, ou seja, amarás ao próximo como a ti mesmo, como é que eu demonstro amor ao próximo? Paulo diz aqui, olha só, você vai demonstrar amor ao próximo quando? Não adulterar, quando não matar, quando não furtar, quando não cobiçar, e se algum outro mandamento, ou seja, algum outro que exista, o resumo deste é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque o amor, ele tem esse poder de nos auxiliar no cumprimento da lei, ok? E ele diz aqui, por sorte que o cumprimento da lei é o amor, ou seja, quem ama, guarda os mandamentos, como nós lemos lá no texto de João. Aquele que ama a Deus, ele guarda os mandamentos, ok? Mas será que a lei de Deus, a gente já viu, ela tem prazo de validade? Ela não tem prazo de validade, ok? E por que nós devemos guardar a lei de Deus? Por que nós devemos obedecer à lei de Deus? Qual deve ser a nossa motivação a obedecer à lei de Deus? Alguns acreditam que obedecer à lei de Deus é para não ser castigado. Eu cresci ouvindo isso. Menino, não faz isso, senão você vai ser castigado. E aí cria esse senso de medo, né? As pessoas acabam obedecendo a Deus por medo. Não por respeito ou por amor, mas elas acabam obedecendo a Deus porque elas não querem ser castigadas. É interessante que alguns também pensam assim com relação ao céu, né? Quando você pergunta para uma pessoa, mas por que você quer ir para o céu? A maioria delas vão falar, porque eu não quero ir para o inferno é muito ruim. A pessoa não sabe nem o que vai ter no céu, mas ela sabe que tem no inferno. Ela acredita que no inferno vai ter lá o lago de fogo e enxofre, e aí ela não quer queimar eternamente, como diz algumas pessoas, e aí com medo de não perecer ali, de queimar, ela fala, eu não quero ir para o inferno. Então, por isso que ela quer ir para o céu. Não é porque o céu vai ter Jesus. Ela quer ir para o céu porque ela não quer perecer, não quer sofrer. É estranho esse pensamento, né? Nós deveríamos ir para o céu porque a gente quer ter um encontro com Cristo. E nós deveríamos cumprir a lei de Deus porque nós amamos a Deus. É por isso, esse é o motivo real pelo qual nós devemos amar a Deus. Lendo novamente aqui o texto de João, olha só, João capítulo 14, e deixa isso bem claro. João 14, verso 15, fala o seguinte, olha só. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. Então, quando nós amamos a Deus, nós obedecemos. Essa é a ideia. Quando você ama a Deus, você obedece. Você cumpre aquilo que a pessoa amada te pediu. Isso é um prazer, fazer o que a pessoa amada lhe pede. Então, se nós de fato amamos a Deus, nós devemos demonstrar esse amor cumprindo os mandamentos de Deus, ok? Então, quando nós pensamos da perspectiva de um pecador, se eu perguntar, quantos aqui são pecadores? Talvez você que está nos assistindo aí pelo YouTube já está levantando a sua mão, porque você acredita que você é um pecador. Mas eu pergunto, como é que você sabe que você é um pecador? Como é que você tem certeza que você é um pecador? Como é que você tem noção clara de que você peca? Só tem um jeito de saber que você é um pecador, quando você se depara com a lei, quando você se depara com os mandamentos.
Então, se não existe mandamento, não tem pecado, ou seja, você não transgrediu absolutamente nada. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro, no capítulo 3, aqui no verso 20, ele fala o seguinte, ó, visto que ninguém será justificado diante dele pela lei, ok? Ou por obras. No entanto, a lei vem o pleno conhecimento do pecado, ou seja, é pela lei que vem o conhecimento do pecado, ou seja, você se considera um pecador porque na lei de Deus diz, não cometerás adultério. Então, todo aquele que adultera, de repente lá foi vender um carro e o carro estava com algum defeito, mas a pessoa não querendo falar o defeito do carro, foi lá e colocou ali pintou, fez alguma coisa ali, remendou o que estava com defeito, e aí vendeu o carro adulterado, porque tinha um defeito, mas ele não foi avisado. Isso é adultério. Tem gente que acha que adultério é só trair a esposa ou o esposo, né? Quando a gente está vendendo alguma coisa que você não está dizendo para o outro o que tem ali de erro, você está adulterando a informação. Então, adultério é muito mais do que a traição. Adultério é a gente enganar a outra pessoa. Essa aí é a raiz do adultério, né? Então, pode ser que de repente você comprou um móvel e aí na loja lá ou na internet a propaganda era que o móvel era durável, de uma madeira de excelente qualidade, e quando chegou na tua casa era um compensado fininho que não aguentava nenhum parafuso. Ou seja, isso aí também é um adultério. A pessoa te vendeu uma informação e entregou uma outra, adulterou a informação. Então, adultério é muito mais do que isso. Então, quando a gente entende a lei de Deus, quando a gente se depara com a lei de Deus, a gente tem o pleno conhecimento de que nós somos pecadores, de que nós precisamos da oportunidade do Cristo na nossa vida para poder entender como cumprir ou como ser obediente à lei de Deus, ok? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Alguns dizem o seguinte, a minha mãe me falava muito isso. Ah, mas ninguém consegue guardar o mandamento de Deus. E é verdade, muita gente não consegue ser obediente, em um momento ou outro cai. Mas talvez isso aconteça porque as pessoas elas têm o desejo de fazer isso por vontade própria, né? Eu consigo ser obediente, ou eu consigo guardar o mandamento de Deus, e eu não erro. Isso é mentira. Na verdade, a gente só consegue obedecer os mandamentos de Deus, só conseguimos realmente seguir aquilo que Deus pede se nós estivermos ligados com Cristo. É o texto de João, capítulo 15, versículo 5, falando sobre a videira e os ramos. Então, João, capítulo 15, versículo 5, diz o seguinte, o próprio Cristo falando, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a gente vai conseguir guardar o mandamento de Deus de que maneira? Só se nós estivermos conectados com Cristo. Se nós não estivermos conectados com Cristo, dificilmente nós vamos conseguir obedecer o mandamento de Deus. É impossível você guardar o mandamento de Deus se você não estiver com Cristo, ok? Então, o afastamento de Deus é automaticamente a aproximação do pecado, ou vice-versa, né? A aproximação do pecado é o distanciamento de Deus. Adão e Eva ali, se você observar, quando fala ali sobre a questão deles terem comido do fruto ou desobedecido a palavra de Deus, é curioso que esse diálogo que a serpente tem com a mulher acontece quando a mulher havia se afastado do seu marido, né? Ou seja, o afastamento de Deus ou daquele que guarda a lei produz, então, uma aproximação do pecado, né? Falando sobre esse texto que está lá no livro do Gênesis, capítulo 3, diz aqui que a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher, estou lendo o verso 1, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu então a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. É curioso que a mulher faz um acréscimo aqui na palavra de Deus, ok? E o acréscimo que ela faz é o seguinte, nem tocareis. Uau, curioso isso, né? E quando nós lemos o texto ali, ou a ordenância de Deus, no capítulo 2, versículo 16, diz assim, e o Senhor Deus deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu pergunto, que parte do verso Deus falou que não podia tocar? Não tem uma parte do verso dizendo que não podia tocar no fruto, mas o comer era proibido. E então a mulher faz um acréscimo na palavra de Deus. Olha só o perigo de acrescentarmos coisas na palavra de Deus. Ela diz, olha só, nem tocareis, capítulo 3, verso 3, para que não morrais. Ou seja, eu não posso comer e não posso nem tocar. E aí ela vê a serpente tocando no fruto, a serpente não morre. Opa, calma aí, tem coisa errada aí, né? Tá vendo como é perigoso a gente acrescentar coisas na palavra de Deus? Então, não acrescenteis nada, os mandamentos são exclusivos aqui de Deus. Então, só para a gente aqui recapitular, se você abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20, nós temos aqui os mandamentos de Deus. Eles não podem ser alterados, ok? Então, aqui, olha só, aqui são as palavras de Deus. Eu vou fazer apenas um pequeno resumo. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim, então falou Deus todas estas palavras, ou seja, foi o próprio Deus quem falou essas palavras, os seus mandamentos, e ele começa dizendo o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ou seja, você vai obedecer aos meus mandamentos, porque eu sou aquele que te livrou do Egito. Você vai obedecer os meus mandamentos, porque eu sou aquele que te tirou do pecado. Você vai obedecer os meus mandamentos, porque foi eu que te tirei de um leito do hospital. Ou você vai obedecer os meus mandamentos, porque eu te salvei da morte. Você vai obedecer os meus mandamentos, porque eu te dei a cura. Ou seja, existe um motivo pelo qual nós obedecemos a Deus. Obedecemos a Deus porque Ele é o nosso Deus, Ele nos livrou, Ele nos salvou, e nada mais do que gratidão para com Ele se nós obedecemos os mandamentos dEle. E é por isso que ele começa o texto dizendo, lembra quem sou eu? Agora que você sabe quem sou eu, por favor, obedeça os meus mandamentos. E quais são os mandamentos? Aqui ele diz, olha só, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para santificar, e aqui a gente vai avançando, ele comenta aqui, ó, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás nada do teu próximo. E esses são os 10 mandamentos de Deus. Mas algumas pessoas têm modificado esses mandamentos. Alguns tiram o sábado, ok? Tira o sábado, acrescenta outro, divide, faz um negócio meio complicado. Então, por exemplo, algumas pessoas aí tiraram o sábado do mandamento de Deus, ok? Além de tirar o sábado, agora ficou 9. Como é que vai preencher para ficar 10? Aí pegaram o último, que é não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás a serva, o servo, o boi, o jumento, e nem coisa alguma que pertence ao próximo, e dividiu em 2. Ok? E aí ficou o seguinte, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não cobiçarás as coisas do próximo, ou seja, é um mandamento só, não cobiçarás. Ok? Então, esse aqui foi os mandamentos de Deus, ou são os mandamentos de Deus, conforme está escrito, ou o decálogo aqui, os 10 mandamentos, ok? Quero ler apenas algumas citações para vocês agora e a gente caminha para o final, tá bem? Então, vamos lá. A lei e a graça, que é a junção aí da obediência da lei de Deus e o derramamento do sangue do Cristo, né? Ninguém se salva por guardar a lei, a gente já leu esse texto. Mas pela graça redentora de Jesus, sem dúvida, a lei tem uma grande importância, ou seja, ela é necessária na salvação, ela é um pacote, ok? Ela nos indica o pecado que nós temos e mostra o caminho que nós devemos seguir. Como um espelho apontado para nós, ok? A lei ela tem esse papel de mostrar para a gente o nosso erro. Então, se eu chegar aqui pertinho da câmera, se eu usar ela como um espelho, eu vou ver que, olha, já tem umas ruguinhas, tem uma marquinha aqui, uns machucados, tá bem? De repente tem um arrozinho que não foi tirado ainda da janta. A lei mostra isso, ou seja, a lei é um espelho que mostra para a gente o que está acontecendo. Então, quando eu olhava no espelho há 10 anos atrás, eu via um André mais jovem. Estou olhando no espelho agora, estou vendo um André um pouquinho mais envelhecido. Ou seja, o papel da lei é mostrar, é apontar para a gente como anda a nossa vida. Ok? Em algum momento ela vai mostrar onde a gente está errando e vai apontar aquilo que nós precisamos corrigir. Ok? Então, para aqueles que têm cabelo comprido aí, de repente acorda de manhã, se não olhar no espelho, sai com o cabelo todo bagunçado. Imagina, sai com o cabelo todo despenteado. É um horror, né? Tá aí a Jandira nos assistindo. Imagina a Jandira sair na rua com o cabelo todo despenteado.
Aí vira um negócio complicado, né? Então, quando você olha no espelho, você vê que, opa, precisa ajeitar o cabelo, pentear para um lado, jogar para o outro, passar um gel. No meu caso, não tem mais cabelo, mas mesmo assim é bom dar uma olhada, passar um pente, se organizar e deixar aprumado. Esse é o papel da lei. Ou seja, ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir e aponta aquilo que a gente precisa corrigir para ficar igual a quem? Para ficar igual ao Cristo. Todo aquele que quer ficar parecido com o Cristo tem que guardar os mandamentos, porque os mandamentos mostram o Deus na qual servimos, ok? E é esse caráter que nós queremos desenvolver, o caráter do próprio Deus, o caráter do Cristo. E é por isso que nós guardamos os mandamentos. Só recapitulando aqui, nós guardamos os mandamentos porque amamos a Deus. É por isso que nós guardamos os mandamentos. Nós guardamos os mandamentos porque nós queremos obedecer aquilo que Deus pediu para nós, ok? E nós respeitamos os mandamentos porque não adianta a gente respeitar só um mandamento, a gente tem que respeitar todos. Eu quero terminar lendo esse texto com vocês, tá bem? No livro de Tiago, no capítulo 1, desculpa, Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 10, fala a importância de nós obedecermos toda a lei, ok? E não apenas uma parte da lei. Olha só o que diz aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha o que esse texto está dizendo. Está dizendo que se você obedece os mandamentos de Deus, mas um deles você deixa de obedecer, você se tornou transgressor de todos. Ok? Então, olha só, são 10 mandamentos. Se eu quebro um, eu me torno transgressor de todos os outros mandamentos. Então, o mandamento de Deus ele é completo, ele é pleno. Lembra lá 2 tábuas de pedra? Mais ou menos o formato da nossa Bíblia, né? 2 tábuas, olha só, tábua 1 e tábua 2. Se você rasga uma, você está rasgando a outra, porque é um pacote, não tem divisão, é um bloco só. Então, quando eu desobedeço um dos mandamentos de Deus, eu estou quebrando todos eles. Me torno transgressor de todos. Então, vou dar um exemplo. Quando eu estou cobiçando alguma coisa de alguém, para Deus é como se eu estivesse matando, como se eu estivesse roubando. Porque quem tem coragem de cobiçar, que é uma lei de Deus, vai ter coragem também de roubar, vai ter coragem de matar, vai ter coragem de adulterar, vai ter coragem de dizer falso testemunho, ok? Porque é assim que funciona o pacote. Começa com um e de repente está descumprindo todos os outros, tá bem? Espero que tenha ficado claro aí para você o estudo de hoje sobre os mandamentos de Deus, sobre a importância de obedecermos os mandamentos de Deus. E se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe escrito aí abaixo para a gente poder responder futuramente, tá bem? Que Deus abençoe você e te convido neste momento para juntos fazermos uma oração. Você me acompanhe nesta oração, então? Vamos orar? Oremos, então. Querido Deus e Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos deu a oportunidade de estudarmos um pouquinho da Tua Palavra. Pedimos direção para que realmente consigamos guardar os Teus mandamentos, por isso pedimos força naquele que tem poder para nos ajudar, o Cristo Jesus. Somente se nós estivermos conectados com Cristo é que seremos capazes de guardar os Teus mandamentos. Abençoa-nos neste momento. Nós te pedimos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado pela sua participação conosco. Obrigado por estar presente aí, nos assistindo, quer seja pelo Zoom ou quer seja aí pelo YouTube. Você é muito bem-vindo aqui, sempre, na nossa presença. Que Deus abençoe você e muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, no nome de Cristo Jesus. Amém.